boa tarde para você que está se alimentando vorazmente, para você, né, que doou, para você que não doou, para você que já se enxergou no que vem, fazendo mais ou menos o que os meninos e as meninas estavam fazendo aqui, que é uma coisa muito bacana, né, uma tradição, e é muito legal ver, sabe, esse resultado, porque, por exemplo, posso falar em particular pelo Gabriel, que foi, como falei para vocês, o aluno que mais fez plantão ano passado comigo, então a gente acompanha mais ou menos toda essa construção, né, nesse início de jornada profissional aí de cada um de vocês, é uma conquista que a gente acaba, sei lá, vivenciando junto, compartilhando, como, enfim, outros colegas já disseram de forma muito mais brilhante, a gente passa junto com os alunos muitas vezes, é muito bonito ver isso. Então, antes de chegar nesse ponto, de vir saquear o professor de Química de vocês, né, ano que vem, vamos dar uma olhadinha então em distribuição eletrônica, que é um assunto que ainda é resquício da nossa aula passada, mas que é uma parte que abre margem para a gente entrar no estudo da tabela periódica. Então, o que significa a distribuição eletrônica, o que estudaremos aqui, quais são as informações importantes e como isso cai na prova. Vou responder uma pergunta de cada vez. Vou responder primeiro o que cai na prova, ou como cai na prova. Cai muito pouco mesmo. É uma matéria que normalmente aparece ou dentro de atomística, ou de tabela, ou na URGS e no Enem nem é citada. Por quê? Porque eles não cobram orbital na sua prova. Então é muito difícil você ter uma questão na URGS com SP, D e F, é muito raro. Só quando eles esquecem, acabam colocando de forma até inusitada nas questões essas informações, pois, repito, não está no edital. O Enem muito menos, porque o Enem não dá muita abrangência para essa parte de atomística da matéria de Química, vocês bem sabem disso. Então é uma matéria bem curtinha, bem reclusa, específica, e funciona basicamente para responder essa pergunta aqui, ó. Nós vimos o átomo, mas tem uma coisa que é bem importante sobre o átomo e que a gente ainda não aprofundou. Se nós pensarmos no átomo como vimos até então, aquele átomo de núcleo e eletrosfera, assim, com prótons, nêutrons e elétrons, a gente pode se perguntar, né? Vou fazer aqui para ti uma perguntinha didática, como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo? Então vamos supor que você tenha vários elétrons aqui, vários elétrons, muitos elétrons. E aí eu vou te perguntar, como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo? Como eles vão ficar espalhados, digamos assim, ao redor desse núcleo pequeno? Oi, Ana, tudo bom, querida? Pequeno, denso e positivo. Tudo bem? Vou mostrar isso aqui para vocês. Está aqui o núcleo e ali estão os elétrons. Então vamos escrever essa pergunta que ela é muito importante. Ó. Como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo? Se distribuem ao redor do núcleo. Essa pergunta, ela tem que ser feita, assim, por cada um de nós, para que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui. Porque normalmente quando a gente tem isso no primeiro ano, e o professor mostra, como a gente não é muito inexperiente, falta muita informação, até conhecimento químico, sabe, mais abrangente, isso faz com que o aluno apenas fique mecanizado. Ele pega e escreve ou reproduz aquele diagrama de Pauling que o professor passa, mas sem às vezes muita consciência do que está fazendo, né? Então vamos colocar aqui, como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo. Ao redor do núcleo. Bom, muitos cientistas estudaram isso, mas teve um em particular que conseguiu, de forma bastante didática, descobrir com precisão a resposta para essa pergunta. Ele foi um dos raríssimos cientistas a, enfim, ser laureado 3 vezes com o Prêmio Nobel, então não é pouca coisa não, o trabalho dele repercutiu e muito, né? E uma coisa que a gente vai ter que ter claro em mente aqui também, pessoal, é que a gente vai ter que fazer uma sobreposição de modelos. Nós fomos bem a fundo no estudo do átomo, nós vimos orbitais, vimos teorias de átomo atual, complexas, que como até falei para vocês na aula passada, nem o próprio Einstein, depois de 50 anos estudando aquilo, entendia na sua plenitude, né? Então, a gente vai tentar transpor todo esse modelo complexo
complexo de átomo para um modelo muito simples, que é o modelo daquele átomo cebola, basicamente, que é o modelo do átomo do Bohr, que é um átomo bastante defasado, ok? Didático, é verdade, por isso que usamos muito ele, mas é um átomo muito simplista. Então, por que está falando tudo isso? Ó, vou mostrar para vocês. Quando a gente fala de átomo, a gente pensa em núcleo, que tem nêutrons e prótons, e eletrosfera, que tem elétrons. Mas como os elétrons se organizam ao redor do núcleo? Essa é a pergunta central que eu fiz para ti. No modelo de Bohr, a gente pode perceber que, mesmo sendo simples, ele já é suficientemente bom para mostrar para a gente que existe uma ordem de preenchimento, uma ordem de colocação. Vamos supor que eu pegue esse meu elétron aqui e tente colocar ele aqui, ó. Eu quero que ele fique aqui. Ó, quando eu solto, ele já vai para um lugar fixo. Ah, tá, mas eu quero esse elétron aqui, agora eu quero botar ele aqui, ó, bem aqui. Ó, ele vai para o lugar fixo dele. Então, o que esse simulador está mostrando para vocês é que os elétrons já têm lugares fixos. E nesse modelo muito básico de átomo, a gente consegue enxergar isso de uma forma bem rasa. E a gente sabe que o elétron não fica num círculo como esse, ele fica em áreas que são chamadas de orbitais, que aparecem em formas bastante diferentes. Ele pode ficar numa área como essa, que é uma esfera, uma área esférica, ele pode ficar em áreas como essa, que você pode perceber que parecem halteres, né? A gente chama inclusive o orbital Altair, porque ele parece um Altair assim, de academia. A gente pode encontrar áreas muito mais complexas, como as áreas do orbital D, que formam estruturas bem estranhas e confusas. Então, os elétrons não ficam naqueles níveis que vocês viram. A matemática já nos levou a lugares muito mais profundos e detalhistas. Eles ficam nestas zonas que você está enxergando no quadro agora, chamadas de orbitais. Então, como é que a gente consegue alinhar todo o conhecimento desenvolvido sobre a posição dos elétrons numa forma fácil, numa forma simples? Quem fez isso, repito, foi Linus Pauling. E ele fez a partir de um quadrinho que ele mesmo chamou de diagrama de Pauling. Como funciona isso? Ele relacionou as quantidades de elétrons possíveis ou presentes em cada nível, digamos assim, eletrônico, e também em cada um desses orbitais. E quando a gente olha separadamente, parece que são coisas distintas, mas elas são coisas conjuntas. E eu vou mostrar para vocês aqui numa gravura, que vai deixar bem didático o que eu estou tentando te dizer. Mas antes de mostrar nessa gravura, eu queria que você já escrevesse isso, ó. O nível, que é o que você está vendo aqui, ele indica o tamanho do orbital. É isso que o nível indica. Tamanho do orbital. Se é um orbital pequeno, se é um orbital grande, é o que o Bohr chamava de nível, que a gente vai efetivamente enxergar agora como tamanho. Tamanho do orbital, ok? E os subníveis descobertos por Sommerfeld e assim por diante, na verdade eles são as formas dos orbitais. Então os subníveis você pode colocar aqui embaixo, você pode escrever assim, ó, formas, ou seja, as aparências das regiões. Então é como se fosse, muitos professores gostam de usar a analogia com uma residência, por causa do lugar, da ocupação do elétron. Então se a gente usar essa metáfora do apartamento do elétron, o nível é o tamanho do apartamento, o orbital é a forma, o formato do apartamento, seria isso. Por mais pobre que a analogia seja, ela é didática, porque você vai conseguir enxergar aqui nessa figurinha que o professor vai mostrar para você. Ó, essa é a relação entre nível e subnível. Ela forma justamente um orbital, que tem aparências diferentes e tamanhos diferentes. Observem, por exemplo, que os orbitais do tipo S são todos com a mesma aparência, tem todos o mesmo formato. Porque é isso que significa o Sharp aqui desse subnível S. S vem de Sharp, né? Que dá essa aparência esférica. Então, se você tem elétrons que ficam nesse orbital, eles sempre vão ficar numa zona que acaba gerando a aparência de uma bola. Ó, se estiver na zona 1s, ele faz uma bolinha pequena, significa que os elétrons estão numa bolinha pequena. Se estiver na zona 7s, os elétrons estão numa zona, numa área chamada orbital, que é esférica, grande. Então você pode perceber que conforme os níveis vão aumentando, o que vai aumentando é o tamanho desse orbital, desta forma.
A mesma coisa é aqui no P. Observa bem, ó, o P é o alter. Então, se você tiver um orbital 2P, significa que ele tem um tamanho. 3P, ele já é um pouco maior. 4P, um pouco maior. E assim por diante. Então, você tem a relação entre o tamanho e a forma. Isso é o orbital. Isso é a distribuição eletrônica. Repito, Bohr fez um modelo muito didático, entretanto, raso para os conhecimentos que nós temos hoje em dia. Então, quando a gente tenta transpor o modelo atual para o modelo de Bohr, é que a gente percebe alguns pequenos empecilhos. Mas eu preciso que você enxergue isso de uma forma mais verídica, mais verossímil. É assim que o elétron se distribui ao redor do núcleo. Todas essas áreas estão ao redor do núcleo. Os elétrons vão ocupando uma de cada vez. Ó, você coloca o elétron, ele vai para um lugarzinho. Aí você coloca mais elétron, ele vai para outro, já pré-determinado. Coloca mais elétron, ele ocupa uma outra região. Tá, beleza, eu entendi isso. Agora, qual é a ordem de ocupação? Tu mostrou lá no simulador, tu tentou botar num lugar e ele foi para outro. Por que isso? Pauling descobriu que os elétrons eles se distribuem a partir de uma ordem crescente de energia desses orbitais. Então, eles começam ocupando os orbitais menos energéticos e vão para os orbitais mais energéticos gradualmente. Tudo bem? Olá. Muito obrigado, hein? Valeu. Tudo de bom. Muito obrigado. Tudo bem? Então, essa é a ordem de ocupação dos elétrons ao redor do núcleo, a partir de uma ordem crescente de energia desses orbitais. Bom, queridos, o professor falou para vocês, explicou para ti que nível é tamanho e SPDF é a aparência do apartamento do elétron, ou seja, da área ao redor do núcleo onde o elétron vai ocupar, vai se encontrar. Então agora a gente vai começar aos pouquinhos a preencher alguns dados que vão nos ajudar a enxergar melhor isso. Bom, Pauling descobriu com bastante facilidade, coisa que Bohr já havia previsto, por sinal, qual era o número máximo de elétrons que tu poderia ter em certos tamanhos e também em certas formas. Então a gente vai completar isso agora, eu vou pedir a gentileza de que você complete comigo esse dado aqui. Ó, no tamanho 1, ou seja, no nível 1, você pode ter no máximo 2 elétrons. Não pode passar de 2 elétrons. É o máximo que você pode ter. No nível 2, ou tamanho 2, o máximo que você pode ter em se tratando de elétrons é uma quantia igual a 8. No nível 3, o máximo que você pode ter é 18. No nível 4 é 32. E aí vem uma parte muito fácil e interessante desse conhecimento. A partir desse quarto nível, dessa quarta camada, camada N, assim chamada, você vai perceber uma coisa estranha, o número não vai aumentar. E eu queria que vocês tentassem me ajudar a entender por que o número de elétrons não vai aumentar. Por causa que ele salta para saltos, pode ser, mas tem uma explicação mais simples ainda, eu vou mostrar para vocês, olha que interessante. Você tem no átomo um núcleo, e esse núcleo vamos representar com o modelo de Bohr, ok? Mesmo sendo um modelo defasado e simplista. Ele é feito pelos níveis dessa forma. Você vai ter elétrons que são mais internos. E esses elétrons eles são fortemente atraídos pelo núcleo dessa maneira. Tudo bem? Agora, você também vai ter nesse átomo elétrons que são mais externos. E esses elétrons que são mais externos, eles vão sofrer um fenômeno de repulsão por parte desses elétrons mais internos. E também de atração por parte do núcleo. Então eu vou diminuir para ti. Pensa nesse elétron aqui, ó, nesse elétron. A energia dele aqui é um misto da atração dele para com o núcleo, porque ele é positivo, e também da repulsão que esses elétrons que estão mais próximos ao núcleo geram para com ele. A gente chama isso de fenômeno de blindagem. Os elétrons que estão nos orbitais mais próximos do núcleo, eles criam algo como se fosse mesmo uma cápsula super poderosa e que repele os demais elétrons que estão à frente dele. E aí tu pensa, muito difícil essa explicação. Tá, mas então responde uma perguntinha para mim. Cargas de sinais iguais se repelem. Negativo com negativo se repele. Então, se você tem um elétron aqui, se você tem um elétron aqui, eles não vão se atrair, querido. Eles são negativos. Eles vão se repelir. Tá, mas então por que o elétron não vai embora? Ah, porque tem uma grande força atratora
que na força resultante é superior à de repulsão, aqui no centro chamado núcleo. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com o que tu está explicando? Eu vou te mostrar. Conforme vai se afastando do núcleo, os níveis vão, enfim, aumentando, ficando mais externos, aumenta muito também a quantidade de elétrons mais internos, que gera uma repulsão muito grande para com os elétrons mais externos. Logo, você vai enxergar agora o fenômeno engraçado. Olha só. No quinto nível, ou tamanho 5, olha o máximo de elétrons que você pode ter. Alguém lembra? 32, não aumentou. Ficou estagnado. Agora olha que engraçado no sexto. 18. Ah, mas por quê? Ora, porque prova que a repulsão já é muito grande agora, a ponto de não haver um acréscimo de elétrons, e sim uma diminuição. O núcleo não dá conta mais do que isso aí, não. E no sétimo nível, ou sétimo tamanho, você pode ter um máximo de 8 elétrons. Então, esses números aqui são números calculados, até a fórmula não é difícil. É uma associação da força centrípeta com a força do campo magnético. E aí eles conseguiram realizar a relação de carga-massa. Vou mostrar aqui por alto, só não precisa copiar isso, pelo amor de Deus. Mas foi isso, ó. Como o elétron ele é uma carga elétrica, ele gera um campo magnético, não é perpendicular, é a regrinha da mão direita. Então o que acontece? Como o campo magnético ele tem esse movimento, o vetor é basicamente calculado pela força centrípeta. Então a força centrípeta é igual à força magnética. A fórmula da força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. E da força magnética é carga vezes velocidade vezes a intensidade do campo magnético. Então, se você passar o M para cá e o resto para lá, você pode dividir e você facilmente, para um físico, evidentemente, que são pessoas estranhas, você consegue calcular, obviamente, toda a relação aqui de quantidade de elétrons a partir do raio do possível nível e da intensidade do campo magnético. Se você sabe isso, você sabe a relação carga-massa do elétron. E se você sabe a relação de carga-massa do elétron, tu consegue chegar em quantos elétrons tu tem em cada nível. Ninguém vai precisar fazer isso. Por favor, eu só estou explicando para vocês como foi que se chegou nesse número, que para a gente é um número, enfim, não é? Fixo, estanque. A gente vai precisar usá-lo na hora de montar o nosso diagrama. A mesma relação foi feita para que você descubra o número de elétrons possíveis nas formas, ou seja, nos orbitais. Então, vou pedir uma gentileza. Por favor, escrevam comigo agora aqui do lado, onde diz número de elétrons, ao lado do S, 2. Por favor. O máximo número de elétrons que tu pode encontrar no orbital S, na forma S, é a quantia de 2 elétrons. Na P, você pode encontrar no máximo 6 elétrons. Na D, você pode encontrar no máximo 10 elétrons. E na F, você pode encontrar no máximo 14 elétrons. E olha que legal o pessoal que tem essa habilidade invejável de enxergar na matemática uma forma de linguagem mais apurada. Olha que legal o que os matemáticos nos proporcionaram, os físicos, né? Deixa eu te mostrar. Vocês anotaram os valores de elétrons nos subníveis? Então, por favor, fiquem olhando para eles, tudo bem? Não esqueçam de olhar para eles agora. Bom, os físicos nos disseram que quando 2 elétrons giram em sentidos opostos, eles criam campos magnéticos... Duvido fazer isso. Faz aí, quero ver. Eles criam campos magnéticos de atração. Porque é a regra da mão direita, né? Se um vai para cima, o campo é assim, se o outro vai para baixo, o campo é o oposto. E aí cria como se fosse um polo norte-sul, tipo o nosso ímãzinho. É tipo o ímã que se atrai, entende? E aí você consegue colocar no máximo, em cada zona que eu vou te mostrar, 2 elétrons juntos. É o máximo que você consegue colocar. Então, dito isso, que o máximo que eu consigo para um espaço comum entre elétrons é uma quantidade de 2, olhem o número de elétrons que vocês têm em cada orbital, tá? S, P, D e F, tudo bem? No S, você só pode conseguir 2, não passa de 2. Pronto, só tem uma possibilidade de S. Agora, olha que legal. Quantos você pode ter no P? Quanto que está escrito aí, pessoal? Tá, olha que interessante. Tu pode ter 2 girando nessa zona aqui, nesse eixo. Tá vendo? 2 aqui. Você pode ter 2 girando nesse outro eixo. Aqui. Tá vendo? Ou você pode ter 2 girando nesse eixo aqui.
Deixa eu fazer uma conta rápida contigo. 2 mais 2 mais 2 dá quanto? Exatamente o que tu tem aí. Olha que interessante, a matemática nos mostrou isso. Você pode ter no D quantos elétrons? Sempre em pares, sempre em parzinhos. Você pode ter 2 girando nessa zona aqui, ocupando esse orbital com essa forma aqui. Ou você pode ter 2 orbitando nessa zona, nesse orbital, 2 nesse aqui, 2 nesse aqui, ou 2 nesse aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 2 vezes 5, 10. E quantos orbitais diferentes vocês acham que você tem no F? Usando essa mesma lógica. Genial! Você pode ter 7 formas diferentes para o orbital F. Viu só? Sempre com 2. Vou contar contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser essa forma, tu pode ter elétrons nessa zona aqui ao redor do núcleo, tu pode ter elétrons nessa zona. Ah, mas é complexo? Pô, é muito complexo, pessoal. Graças a Deus que hoje em dia tem tecnologia para você enxergar isso. Então você pode ver onde o elétron vai estar. Exatamente. E entender o que significa, por exemplo, sei lá, um 4F. 4F pode ser isso, pode ser o que está em cima, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, e assim por diante. São 7 possibilidades que você pode ter para elétrons nos orbitais F. Sempre ocupando no máximo 2 por vez, que é o máximo de elétrons que você pode ter, justamente por causa da questão dos campos, enfim, que quando forem opostos, campos magnéticos, acabam atraindo os elétrons e fazendo com que eles fiquem como 2 ímãs juntinhos. Ah, mas isso é muito complexo. Mas na prática é bem fácil, pessoal. E assim, é o momento de se calçar as sandálias da humildade de novo e lembrar que o Pauling ganhou um prêmio Nobel por ter feito isso. Então a gente vai acreditar nas palavras do Pauling e vai seguir à risca o seu diagrama sem cometer nenhum percalço, nenhuma intercorrência, nenhuma alteração. Tudo bem? Por que está falando isso? Eu vou te mostrar. Primeiro, queridos, algumas provas requerem que o aluno saiba o diagrama. Mas eles não dão? Não. Então eu sugiro que você crie algumas técnicas para decorar como se escreve ele. Sabe? É legal, se você for fazer prova no IMED, por exemplo, UFSC, UX, que são provas mais chatinhas, talvez você tenha que fazer o diagrama no cantinho da sua prova para tentar distribuir. Eu estou sendo bem franco, tá? Na URGS eles não cobram isso, mas em outras sim. Como que, sei lá, eu fazia na minha época de aluno? Eu distribuía 4 colunas, como vocês estão vendo. 1, 2, 3, 4. Não copiem nada, tudo bem? Já peço para vocês alterarem. Aí eu escrevia em todas elas, tipo, 1S, 2S, 3S, desculpa, só um pouquinho. 2P, perdão. 2, meu Deus. Logo dá para ver que a pessoa tem muita dificuldade nessa parte. Né? 1P, agora foi, me desculpem. 1D e 1F. Eu colocava assim. Aí depois eu escrevi 2D, 2F. 3S, 3P, 3D, 3F. Aí eu fazia com todos os níveis, colocava as 4 letrinhas ao lado deles. Assim, tá vendo? Aí 7P, depois 7D, 7F. Professor, o senhor rodou muito no colégio, né? Não, olha só, vai fazer sentido. Aí depois, queridos, eu colocava o número de elétrons em cima de cada um deles e ia apagando o que não condizia com o número de elétrons do nível. Entendi nada do que tu falou. Olha, mas está do teu ladinho o número de elétrons, então eu vou tentar te ajudar. Me ajuda. No S, quantos elétrons cabem no S? 2. Aí eu botava no P, 6. No D, 10. E no F, 14. Eu ia completando. Aí eu observava, olha, no primeiro nível pode ter no máximo 2 elétrons. Então, se pode ter no máximo 2 elétrons, não existe F para o primeiro, não existe D, não existe P. E aí eu ia apagando dessa forma, para ir de acordo com o número de elétrons que cada nível possuía. Olha, não entendi nada. Óbvio, você pode bater uma foto mental do diagrama também e sair fazendo. Mas eu repito, tem alguns casos onde não adianta, você tem que fazer o diagrama para ver algumas coisas. Estou falando sério. Então, vamos lá.
No P eu botava 6, no D eu botava 10, no F eu botava 14. Aí eu pensava, quantos elétrons o nível 2 pode ter no máximo? 8. Então S2, P6 eu cortava, tirava esse aqui. Então só vai até o 2P. E eu ia desse jeito até terminar o meu diagrama. Infelizmente, o professor sempre foi muito lento, vocês devem ter percebido isso. E eu conseguia montar meu diagrama para a prova. Mas como funciona o diagrama então? Ele funciona desse jeito, como você viu. Vamos colocar aqui então direitinho o número de elétrons em cima de cada um. No 1s, aqui você bota 2. No 2s você bota 2. Mas por que tu está elevando ao quadrado? Isso é uma boa observação, não estou elevando ao quadrado. É que ao colocar aqui em cima, eu indico o número de elétrons cabíveis naquele orbital. Tá muito confuso, tá muito difícil, eu não estou entendendo nada. Bom, então eu vou escrever assim para ti, representação. Representação. Como funciona? Quando você lê 1s e você lê 2 em cima, você está lendo duas coisas. Primeiro, 1s. Ao ler 1s, você está lendo o orbital, ou seja, o endereço do elétron, grosseiramente falando. Onde que o elétron está residindo? Você está lendo isso aqui, esses elétrons estão aqui, nesse orbital, nessa esfera. É aqui que o elétron está. Vou fazer aqui o eixo, tá? Do gráfico, ok? Se a gente olhar em 3D, é aqui que o elétron se encontra. Está aqui o nosso gráfico em 3D, o teu elétron está ali, desse jeito. Tá, e quantos elétrons eu tenho ali? Daí você olha aqui em cima. Esse número 2 indica o número de elétrons que cabem naquele lugar. Então, 1s é o lugar, o 2 em cima é o número de elétrons que cabem naquele lugar. Tudo bem? Eu vou colocar aqui então para ti, número de elétrons cabíveis, ou número de elétrons que o orbital comporta. Elétrons que o orbital comporta. O orbital comporta. Certo, queridos? Comporta. Fechou. Beleza. Bom, por isso que eu estou colocando os numerozinhos aqui em cima. No P, por favor, escrevam 6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6, 7P6. No D, por gentileza, escrevam 10, D10, D10, D10. E no F, 14. 14, 14, 14. Dessa maneira. Bom, se você observar bem, agora tudo faz sentido. No orbital 1, ou desculpa, nível 1, o máximo de elétrons que você pode ter é igual a 2. Então você pode ter 2 elétrons. E é exatamente o que você tem ali, marcadinho, 2. O que faz esse K aqui? Bom, quando a gente tenta transpor o modelo atual, que é esse modelo complexo, para o modelo simples de Bohr, a gente usa umas letrinhas ao invés de números apenas, para tentar deixar um pouco mais didático. Então, o K, o L, o M e o N, o P, Q é uma sequência alfabética aleatória que se escolheu a esmo e que se associa ao nível do orbital. Por exemplo, K corresponde ao nível 1. Então a gente chama de nível 1 ou camada K. Nível 2 ou camada L. Nível 3 ou camada M. E faça esse exercício visual agora. Se você olhar aqui em cima, você vai ver, no próprio livro, que na camada L cabem 8 elétrons. 2 mais 6, 8. Na camada M cabem 18. 2 mais 6 mais 10, 18. Na N e na O, 32. Se você contar, você vai chegar em 32. Na P, você vai ter 18. E na Q, você vai ter 8. Exatamente como está representado aqui. O problema, pessoal, é que nossa cabeça, ela segue sempre uma métrica lógica, sequencial. A gente não gosta de alterações ou mudanças. A gente gosta que depois do 4 venha o 5, entende? Sempre assim. Só que quando você analisa o tamanho e a forma dos orbitais,
às vezes, orbitais que são menores têm mais energias que orbitais maiores. Não entendi o que tu falou. Eu vou te explicar. A ordem energética foi calculada por Pauling de forma bastante complexa. Inclusive, existe até um diagrama para isso, diferente do que vocês viram, que é o diagrama que mostra os orbitais com suas energias. Então, você pode perceber, por exemplo, que o orbital 5F ele é mais energético que o 7S. Pode perceber que o orbital 5D, por exemplo, é mais energético que o 6S. E o 4F é mais energético que o 6S. Aí tu pergunta, não tem como entender isso. Eu discordo de ti. Eu discordo de ti. Veementemente. Olha pra cá. Quantos elétrons tu tem aqui? Olha quantos elétrons cabem no 4F. Como é que eu vou saber? 14, está escrito ali. 14 elétrons. Quantos cabem no S? 2. No S só cabem 2. Então vamos fazer uma comparação. 14 cargas negativas contra 2. Vem cá, tu não acha que 14 cargas negativas, que geram 14 campos elétricos, não gerarão campos mais fortes que 2 cargas negativas apenas? Então é evidente que às vezes, em orbitais de menor tamanho, pela superpopulação de elétrons, você vai ter energias maiores do que em orbitais que são maiores, mas que têm muito pouco elétron. O que gera energia é o elétron. Se tem muito elétron, você tem muita energia. Se você tem pouco elétron, você tem pouca energia. Então, equacionar essa relação entre a forma, o tamanho e a quantidade dos elétrons não foi um trabalho fácil. Tanto que, em homenagem ao trabalho que ele teve, ele ganhou o quê? Um prêmio Nobel, justamente por isso. Então, queridos, essa é a ordem de distribuição eletrônica. Esse é o critério de energia. Eu vou mostrar para vocês como funciona agora e a gente precisa seguir à risca, porque ninguém vai calcular tudo do zero para saber que o orbital 4D, por exemplo, tem mais energia que o orbital 5S. Tudo bem? Então como é que a gente faz? A gente faz assim. Vou te mostrar. O Pauling sugeriu que se fizesse linhas ou flechas nessas tabelas aqui, que são os diagramas dele, para mostrar uma sequência ou um caminho, não é? Nesses orbitais. Então eu vou pedir que você pegue aí a sua régua, seu transferidor, seu esquadro. Como o vestibulando sabe melhor do que ninguém como sobreviver, você pode pegar uma outra caneta, lapiseira, capa de algum outro livro, o gabarito extra que o professor te deu e fazer de régua. Mas faz bem bonitinho assim, faz bem organizadinho, para não ficar bagunçado, para você não se perder depois. Como é a ocupação dos elétrons nestes orbitais? Como ela se dá? Ela começa aqui em cima, início. Começa aqui. E essa é a sequência. O Pauling conseguiu descobrir isso. A sequência é essa. O primeiro lugar que o elétron ocupa é o orbital 1s. Depois ele vem para o 2s. E lembrando que esse caminho que o elétron segue é um caminho crescente de energia. Depois do 2s ele vem para o 2p6. Depois para o 3s2. E depois ele passa aqui para o 3p6. É agora. Depois do 3p6, sabe para onde ele vai? Ele vai para o 4s2. Por quê? Porque está ali. E porque ele ganhou o Nobel por ter descoberto isso. Então a gente vai acreditar nele. A gente vai seguir o caminho dele. Porque o trabalho dele teve muita coerência, né? Muito estudo. Depois do 4s2, você vai para o 3d10. Mas, queridos, sério agora, explicando novamente para vocês por que isso acontece desse jeito, é porque nos orbitais S você tem muito pouco elétron. Muito pouco elétron gera campos magnéticos muito fracos. Então isso tem uma energia nessa zona muito baixa. E quando você tem orbitais D ou orbitais F, você tem muito elétron. Isso gera energias muito grandes, porque muito elétron junto gera muita corrente elétrica, muita carga elétrica, muito campo elétrico. E é isso que faz com que a energia daquela zona seja grande ou pequena. Por isso que depois do 5s2, sabe para onde ele vai? Aí ele vai para o 4d. Depois do 4d ele ocupa o 5p, onde cabem 6 elétrons. Depois ele vai para o 6s.
E aí ele continua, ó. Depois ele passa aqui em cima para o 4F. E por último, vem aqui até o 7S, vem para o 5F e o orbital, ou seja, o lugar de maior energia ao redor de um núcleo até hoje, pelo menos, é o orbital 7P, onde você pode ter 6 elétrons. Se você nunca foi um fã, um entusiasta de joguinhos de tabuleiro, se você nunca gostou de seguir caminhos em joguinhos quaisquer, o professor fez o seguinte para você. Eu peguei essa sequência de orbitais e eu escrevi na forma linear, uma forma reta. Você tem aqui embaixo essa forma reta. Aqui, ó, nessa flecha que você está enxergando, você tem a sequência energética dos orbitais de forma retilínea, de forma linear. Então, o primeiro lugar que o elétron tem que ocupar é o 1s, depois o 2s, depois o 2p, e assim vai até o 7p. Tudo bem? Bom, vamos ver se está tudo bem. Vamos começar com 5 exercícios aqui que são bem básicos, bem propedêuticos. Você vai conseguir manusear essa ferramenta, esse conhecimento, e vai começar a dar um pouco mais de sentido para isso, ok? Vamos fazer aqui a distribuição do cálcio, que é o nosso primeiro elemento. Alguém lembra, assim, do número atômico do cálcio de cabeça? 20, vocês são ótimos. O cálcio tem número atômico 20. Ah, mas e como é que eu vou saber? Eu não decorei, cadê a fórmula para ver isso? Onde a gente acha o número atômico dos elementos? Na tabela periódica. Então a gente consulta a tabelinha, na segunda linha, coluna 4, desculpa, linha 4, coluna 2, perdão, você vai encontrar justamente o cálcio, é o elemento de número atômico 20. 20 significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Como a nossa pergunta, a pergunta que está regendo a metodologia da aula de hoje é como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo, eu estou preocupado em saber como eu vou distribuir 20 elétrons. Então, se isso ainda não foi assim metabolizado por você, se a sua mente ainda não deu algo mais concreto para você entender, eu vou dar agora para ti. Ó, tu tem uma bacia, que nem eu tenho aqui, com 20 bolinhas negativas. Eu quero saber onde elas vão ficar, onde elas vão, quando eu largar elas assim, ó, onde é que elas vão parar? É isso que eu quero saber. Então vamos lá? Vamos começar aqui. Comecemos com cálcio, então. O primeiro orbital que o elétron ocupa, ou seja, o primeiro lugar para onde ele vai ao redor do núcleo, é o orbital 1s. Quantos elétrons cabem no 1s? 2. Então, dos 20, você coloca 2. Ah, ainda tem 18, professor. Genial, vamos lá. Acredita. Depois do 1s, qual é o lugar que o elétron ocupa ao redor do núcleo? 2s. Ah, você pode... Não, você deve colar do seu diagrama. 2s. Depois do 2s, para onde ele vai? 2p. Quantos elétrons cabem no 2p? Ó, você só deixou 4, você tem 16 ainda. Então eu posso colocar das 16 bolinhas, né, os 16 elétrons, eu posso colocar 6. Depois do 2p, qual é o orbital que vai ser ocupado? 3s. Né? E 3s cabem quantos? 2, aí você coloca 2. Depois do 3s, quem é que vem? 3p. Quantos cabem lá? 6. Quantos elétrons foram até agora? Ah, eu já me perdi. Eu vou te ajudar. 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 mais 6 dá 18. Quantos faltam para distribuir? Qual é o próximo lugar que tem aí? Quantos cabem no 4s? E eu tenho quantos? Fechou então, né? Vamos ocupar. Tá aqui, ó. Vou ocupar esse lugar, que é o lugar 4s. Bom, para o bom entendedor, esses números que você tem aqui indicam todas as formas e tamanhos nos orbitais do cálcio, eletrônicos do cálcio. Ah, eu não entendi. Ó, vou te mostrar. Um S2, querido, significa isso aqui. Eu já volto ali, tá? Fica tranquilo. Um S2 significa isso aqui, ó. Pronto. Ó, onde tem elétrons no cálcio? Tem elétron nessa região, nessa região, nessa região, nessa e nessa. Então, se você for montar um átomo de cálcio, ó, você começa colocando esse aqui, aí depois aqui fora esse aqui, aí depois você pega esse aqui em cima, assim. Aí depois você coloca o 3s, que é um pouquinho maior, e depois você vai para o 3p, que é, né, é o mesmo tamanho, mas a forma é diferente, e depois o 4s, que é grandão. Então, se tu pedisse, ô chinês, presta aí o microscópio. O de força atômica. Aí te empresta.
o que tu enxergaria no cálcio era uma bola, porque ele parou no 4s. É isso que tu enxergaria dele. É assim que tu veria os elétrons dele ao redor do núcleo dele. Só que assim, pessoal, a gente já conversou sobre isso. O modelo atômico atual, ele é viável para explicar coisas simples e triviais do nosso dia a dia? De jeito nenhum. Se eu não te mostrasse no aplicativo as figuras prontas, a gente nunca ia conseguir desenhar isso com, sabe, brilhantismo, primazia, né, esses orbitais. Seria um horror para enxergar isso. Tá, e daí? Onde é que tu quer chegar? Agora que vem o grande problema. Poucos alunos se dão conta que o que os professores fazem é tentar passar essa informação aqui, que é muito rica e profunda, para um modelo simplista. Um modelo de átomo que parece uma cebola, com níveis. Não existiam orbitais para Bohr. Bohr não falou em orbital. Bohr falou em nível. Isso é orbital. Então é como se eu fizesse, a grosso modo, um downgrade, assim, sabe? Você tem uma coisa muito profunda, muito avançada, e você vai passar para uma coisa muito básica. Então é isso que a gente faz. A gente passa do modelo atual e tenta fazer a gambiarra teórica para o modelo de Bohr, que é um modelo bem simples, que não tem nem orbital na sua teoria. Ok? Então vamos tentar fazer isso. Por quê? Olha, porque muitas provas pedem, muitas provas usam. Como eu falei para vocês, mesmo sendo um modelo simplista, ele é didático, ele ajuda a entender coisas simples de uma forma menos complexa, né, do que poderia ser. Então vamos tentar passar isso para o modelo de Bohr. Como ficaria? Bom, quando você escreve isso, ó, 1s, o número 1 ali da frente, que corresponde ao tamanho, pode simbolizar o nível ou camada K no modelo de Bohr. Então essas camadinhas são usadas para representar o modelo atual dentro do modelo de Bohr. Essas camadas ignoram os subníveis porque Bohr não tinha subníveis no seu modelo. Né? Então, por exemplo, no nível 1, que corresponde, ou o orbital 1s, esse 1 da frente, corresponde ao nível 1 de Bohr, ou a camada K. Nessa camada, nesse átomo, você teria 2 elétrons. Aqui nos outros orbitais, ó, você tem 2 e 2. Então, estes 2 orbitais têm o mesmo tamanho, né? E correspondem aos níveis de Bohr ao nível 2, ou seja, a camada L. Então, na camada L, você teria 2 elétrons deste orbital aqui, quando eu vou tentar transpor para Bohr, e 6 elétrons desse orbital aqui, quando eu vou tentar transpor para Bohr. Então, 2 mais 6 vai totalizar 8. Já na camada M, que é a terceira camada, que corresponde ao nível 3, ou seja, os orbitais que têm o número 3 na frente, você vai ter 8 elétrons também, porque 2 mais 6 corresponde a 8. E para finalizar, no N, você teria 2 elétrons, pois N é a letra da camada, né, que corresponde ao nível 4, ou seja, orbitais que têm o tamanho 4, dessa forma. Tá, e por que eu preciso fazer essa palhaçada toda? Vou te mostrar, querido. Calma, respira fundo. É porque daí você pode desenhar um átomo simples que qualquer criança entende. O átomo cebola. Ó, você faz assim, parece uma cebola. Vários níveis, tá vendo? As cascas da cebola. Dessa forma. Aí você escreve aqui em cima, assim, ó. K, L, M, N. No nível, ou camada K ali, né? Desculpa, você tem 2 elétrons. Na camada L você tem 8. Na camada M você tem 8 e na camada N você tem 2. Pronto. É assim que você poderia representar o átomo de cálcio segundo o modelo atômico de Bohr, por meio desses orbitais. Então, o que tem que ficar muito claro para a gente aqui hoje, querido? Eu estou tentando fazer uma gambiarra. Eu estou pegando isso aqui que é tricomplexo, dá um monte de informação e passando para um exemplo simples, um átomo muito simples, que não abrange nem subníveis ainda. E tem mais uma coisinha que é interessante salientar. Queridos, 2 coisas. Esse modelo de Bohr ele é muito, muito didático, como a gente já conversou inúmeras vezes. E como a gente considera os átomos assim, bolinhas e tal, para fazer as reações,
Sempre que um átomo interage com outro, eles vão interagir com as camadas mais externas. Muito ruim a tua explicação, não estou entendendo nada. Eu vou tentar te ajudar então e vou desenhar isso para ti agora. Vamos ver se eu me faço entender. Você quer ver agora um átomo de boro? Não, boro não. Vamos pegar um potássio que é gigantão. O átomo de potássio. Ele não é representado com uma bolinha? Todo mundo concorda? Beleza. Agora vamos olhar para um átomo de flúor. Ele não é representado com uma bolinha? Beleza. Agora vamos fazer assim. Vamos ligar um potássio, tá aqui, com um flúor. Pronto. Ó. Eles não são bolinhas? Sim ou não? Como é que eles interagem? Quem interage é o núcleo? O núcleo do potássio está encostado no núcleo do flúor? Não. Sabe quem é que está encostando em quem? As camadas mais externas. Por isso que é muito importante para um químico usar a expressão camada de valência. Porque a camada de valência, que é a camada mais externa, é a camada onde vai haver a troca de elétrons entre os átomos, quando eles formam ligações, combinações e assim por diante. Portanto, é muito comum você falar, ao ver isso aqui, o seguinte: camada de valência. A camada de valência vem do modelo de Bohr. É a camada mais externa. Tudo bem? É a última camada. Última camada. Então, a gente vai se preocupar muito com a última camada quando estiver falando de combinações atômicas, porque tem um modelo que é bem básico assim de ligação que explica as combinações pelos elétrons da última camada. Queridos, eu consegui me fazer entender que a camada de valência é a última camada, tranquilo, no modelo de Bohr, beleza, mas agora tem uma coisa que é uma pegadinha que é importante também. Voltando ao modelo atual, os químicos não gostam de distribuir elétrons, pra gente é cansativo, a gente não aguenta isso aqui, é muita coisa. Então a gente inventou também um truque, uma trapaça. A gente faz isso aqui, ó. A gente chama de cerne. Cerne eletrolítico. Por exemplo, se eu quiser descrever o cálcio dessa forma, tá aqui o cálcio, né? Cálcio. Prontinho. 20 elétrons. Eu não vou escrever 18 elétrons. Eu vou escrever argônio. Até bem burro, é 20. Calma, querido. 18 do argônio, mais 2. Pronto. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma gambiarra, uma trapaça. Se chama cerne eletrolítico. Como os gases nobres eles são usados para fazer muitas referências na química, para eu não escrever tudo isso aqui que está marcadinho aqui, que é a distribuição do argônio, eu simplesmente coloco um colchetes e coloco um AR. Para o bom entendedor, são os elétrons distribuídos do argônio. E aí a gente sabe que o cálcio tem os elétrons do argônio, que são 18, mais 2, porque 18 mais 2 dá quanto? Que é exatamente o número dele, 20. Então você não escreve ou distribui os elétrons correspondentes ao gás nobre mais próximo do átomo, né, em questão, e você só coloca um colchete esse gás nobre, e depois continua a distribuição a partir dali. Mas por que está falando isso? Se alguém for fazer a CAF, vai encontrar isso, já estou te antecipando. Mas eu não vou fazer, mas e vamos supor que tenha acordado, né, assim, cheio de si, seguro, um dia, uma manhã bonita de sol, disse, eu vou me testar, porque eu gosto de me incomodar, eu vou fazer a CAF. Então você precisa estar preparado caso você faça uma prova que exija um pouquinho mais do estudante, como por exemplo a CAF. Lá você vai encontrar isso. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Podem xingar o educador. Vamos lá, cloro. O cloro tem número atômico 17. Agora vocês já estão craques, o professor não vai se ater tanto aos detalhes, vou fazer de uma forma um pouco mais dinâmica. O cloro vai ter distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Observem que, vou fazer uma pergunta para ti. O cloro tem todos os seus orbitais preenchidos? Essa pergunta já caiu em algumas provas mais tradicionais, assim, não são provas complicadas, eu disse provas tradicionais. E muita gente teve dificuldade. O que significa ter os seus orbitais preenchidos? Deixa eu te ajudar. Quantos elétrons cabem no orbital P? Quantos o cloro tem? Então, cabem 6. Ele tem 5. Se cabem 6 ele tem 5, está preenchido? Está tudo preenchido? Está tudo completo?
Não, a gente disse que são orbitais semi-preenchidos. Quando ele não está completo, ele está semi-preenchido. Então você pode encontrar uma questão na prova assim, o cloro tem um orbital semi-preenchido. Tem, realmente. Por quê? Porque ele não é um gás nobre, por exemplo, ou não é o cálcio aqui em cima. Olha que pergunta maravilhosa. O cálcio tem todos os seus orbitais preenchidos? Tem. Todos os orbitais que, enfim, nos quais ele tem elétrons estão preenchidos. Quer ver? Quantos cabem no P? 6. Quantos cabem no P? 6. No S2, no S2. Então o cálcio tem todos os seus orbitais preenchidos. Não tem um lugarzinho com elétron no cálcio que não tem o limite de elétrons. Então aqui, ó, pensa assim, não há vagas, não há vagas. Não tem lugar para não tem lugar para elétron nenhum. E tu já parou para pensar? Que interessante. Sabe o que o cálcio faz na natureza? Ele dá elétron. Sabe por que ele dá elétron? Porque não tem espaço para mais ninguém aqui ao redor do núcleo do cálcio. O que o cloro faz na natureza? O que o cloro faz? Tu lembra? Tu sabe dessa? Ele pega elétron. Tu lembra até do NOx do cloro, tenho certeza. Quantos elétrons o cloro recebe? 1. Sabe por que ele recebe 1? Me ajuda aqui. Quantos espaços tem aqui? 1. Por isso que ele recebe 1. Então, esse comportamento de distribuição eletrônica vai infringir diretamente no comportamento, na conduta, digamos assim, na forma com a qual os elementos se combinarão. É por isso que é importante que o aluno, pelo menos, tenha uma noção disso, para poder depois, em outros momentos, em situações mais simples, lembrar desse conhecimento. Isso aqui funciona assim, o cloro ganha um elétron, porque é desse jeito. Tudo bem? Bom, eu não vou fazer distribuição de boro para o cloro, porque é igual ao do cálcio ali. Eu só vou colocar aqui o cerne do cloro, tá? Para vocês verem. O cloro seria assim, ó. Eu colocaria cloro 17 e a gente coloca do ladinho neônio, tá? Que é o gás nobre que ele tem, tá? Que ele consegue completar na sua distribuição. E aí você continuaria com 3s2, 3p5. Ficaria assim. Pô, e o criptônio? Criptônio tem 17. Então vamos colocar os 17, 36. Perdão. Meu Deus. Vou fazer direto o cerne dele. Vamos botar criptônio entre colchetes e chega de tortura. Não dá, infelizmente não dá. Tá? Então você, ó, tem que fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Aí, ó, já passou, já foi quase tudo. A gente tem 20 mais 10, tem 30. Faltam só 6, que é exatamente o 4p6. Viu? Enquanto tu estava te lamentando, eu já acabei o criptônio. Não foi tão ruim assim. Viu só? Agora, dois que são horrendos. O ferro e o seu íon de ferro. Esses daqui são problemas clássicos que a gente vai encontrar. Mas peraí, e o cerne do criptônio? Não é comum a gente fazer cernes com gases nobres, como eu falei para vocês, porque o gás nobre ele é por si só a referência. Então tu nunca vai encontrar criptônio, sei lá, argônio mais o restante. Não é comum isso na química, vou ser franco. Mas se algum, sei lá, elaborador quiser fazer alguma coisa parecida, ele pode fazer. Mas eu acho muito difícil, tá? Bom, queridos, agora para a gente encerrar, eu vou fazer dois com vocês que precisam de muita atenção. Mas muita atenção mesmo. Ferro e ferro mais 3. Vamos começar. O número atômico do ferro é 26. Vamos distribuir 26. Mas 26 é horrível. É muita coisa. Vai demorar uma infinidade. Pronto, já era, 26, certo? Tá ali. Uma coisa que é importante salientar é, agora é interessante a gente tentar olhar esse ferro como ferro de Bohr, pode ser? Como assim ferro de Bohr? Claro, porque esse aqui é o ferro com orbitais, o modelo atual. Eu olho para esse 1s, eu vejo uma bolinha. Eu olho para o 2p, eu vejo halteres, né? Então, só o senhor ver isso, professor, me deixa. Mas Agora, vamos tentar passar ele para o modelo de Bohr, que é aquele modelo simplista, aquele modelo assim raso, superficial. Vamos lá? Ó, eu vou colocar aqui em cima para ti as camadas para a gente contar, tá? Por favor, façam assim comigo. Coloquem aqui em cima K2,
2 e 2, né? Então seria o L. 8. Porque são 2 aqui do S mais 6 do P. Querido, se eu não estiver me fazendo entender, por favor, você pode xingar o educador. M, 8. Ai, 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 ai. N, 2. Ah, meu Deus, depois do N, o que vem MN? Ó, calma. Tu viu ali o que aconteceu? Exatamente. M de novo com 6. Então, na camada M, você tem 8 elétrons aqui, mais 6 aqui. Totalizando na camada M, fazendo a transposição para o modelo de Bohr, que é um modelo que não tem subníveis, e por isso que a gente sofre com este pequeno problema, nós teremos 14 elétrons na camada M. Ah, por que eu não completo primeiro ali o do 3 e depois vou para o 4? Eu acabei de explicar para vocês, queridos. Porque o Pauling descobriu que a ordem energética, ela não é linear. Às vezes, orbitais que são maiores têm menos energia que orbitais que são menores. Por quê? Porque esses orbitais menores, eles têm muitos elétrons que criam campos eletromagnéticos muito mais poderosos. E se os elétrons eles orbitam por uma ordem crescente de energia, ou ocupam por uma ordem crescente de energia os orbitais, então tem que levar isso em consideração. Oi, querida. 36. Ok, eu fiz alguma coisa errada? Acho que tem 36. Ah, é 36, tá, pessoal? Eu vou apagar e vou escrever de novo. Mas foram distribuídos 36, ok? Peço perdão. Tudo bem? Bom, então essas são as camadinhas do ferro e agora eu vou te convidar para desenhá-lo, tudo bem? Vamos fazê-lo. Ferro, tá aí o núcleo. Aí você faz. Deixa eu colocar ele mais pro lado ali para não ficar muito bagunçado. Eu vou botar aqui. Tá. Não sei se vai ficar muito pequeno, mas vocês conseguem enxergar aí, né? Conseguem enxergar? Ok, muito obrigado pela compreensão. Vamos colocar aqui o F, E. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí coloquemos assim, ó, camada K, L, M, N. 2, 8, 2. E aqui, 14. 14. Qual é o problema? Eu não estou entendendo qual é o mistério disso, é uma coisa muito simples. Eu concordo contigo, só que todo mundo cai quando eles perguntam qual é o número, os orbitais, ou a distribuição eletrônica, o orbital mais energético do ferro. Mais 3. Todo mundo pega e tira 3 elétrons daqui e distribui 23. E está errado. Você não pode distribuir 23 elétrons. Você tem que arrancar 3 elétrons daqui. Mas por que gritar? Não precisa gritar, eu estou aqui do teu lado, estou entendendo. Eu vou te dizer por quê. Porque eu preciso que tu lembre desse momento. Os primeiros elétrons que o ferro vai perder não são esses aqui. Porque esses não são os mais externos. Eles são os mais energéticos, mas não os mais externos. Não consigo entender. Ó, o ferro é uma bolinha, né? Da cebola, do átomo básico de Bohr. Se uma outra bolinha encosta nele, vamos se encostar no ferro. Encosta num ferro aí. Agora, tenta arrancar o elétron dele. Tu não vai arrancar esse aqui. Tu vai arrancar esse aqui. Porque esse aqui é o mais externo. E o mais externo é sempre o mais energético. Não, o Pauling nos mostrou isso. Ele ganhou o Nobel por isso, graças a Deus. Então, pessoal, quando o ferro perder os seus elétrons, os primeiros elétrons que o ferro perderá serão esses aqui. Ó, ele vai perder esses 2. Tá vendo? Aí, depois que ele vai passar para os elétrons do orbital D, perdendo mais um elétron no orbital D. Então, como a gente vai desenhar isso, professor, de uma forma mais didática para eu entender em casa depois? Ó, você vai cortar os elétrons do S e vai tirar um elétronzinho do D. Portanto, o seu ferro mais 3, que pode ser uma grande pegadinha em alguma prova que porventura você queira fazer, ferro que tem 26 de número atômico, vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, agora vem, já era o 4S.
Não entendi. Porque é a camada mais externa dele. São os elétrons mais externos. Os elétrons que serão roubados por outro elemento. E aqui o 3D5. Dessa forma. Tudo bem? Oi, querida. Em vez de fazer com os orbitais, eu poderia fazer... Eu geralmente fazia o desenho dos níveis de Bohr e aí eu só pegava e ia adicionando. Não dá pra fazer. Não, tu pode fazer os desenhinhos, mas, por exemplo, tu tem que saber como completar. E, infelizmente, tu não pode completar assim. No primeiro cabem 2, boto 2. No segundo cabem 8, boto 8. No terceiro cabem 18. Não dá, isso não dá. Eu tô falando, tipo, eu distribuía do ferro, aí eu pegava só riscava o 2 e riscava um... Pode, claro, mesma coisa, perfeito. É exatamente isso. Eu agora entendi o que tu quis dizer. Peço desculpas, exatamente. Feito, pessoal? Então, talvez esse seja o maior problema assim, que os alunos possam encontrar aqui nessa parte, que é justamente a questão da formação de cátions. Então, cuidem, sempre arranquem os elétrons mais externos. Em suma, seria isso. Quando você tem um íon, você sempre vai ter a retirada dos elétrons mais externos deste íon. Tudo bem? Então, senhores, distribuição eletrônica.